Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre líquido amniótico, né? Que é a bolsa das águas, a tão famosa bolsa das águas. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Carolina, eu sou médica, obstetra e sócia proprietária da Clínica Fada. O meu projeto é ajudar mulheres no processo da gravidez, tornando essa gravidez sem medo e principalmente ajudando a formar esse neném aí o mais saudável possível durante todo esse processo. É por isso que eu estou aqui para fazer essas lives para vocês, para entregar um conteúdo que direcione a sua gestação de uma forma que você entenda melhor quais são os riscos, quais são as alterações que são normais durante esse processo, para que você tenha segurança de passar pela gestação sem medos e principalmente a entender sobre normalidade desse processo. Então, meu direcionamento vai ser para grávidas e tentantes. Se você não está grávida ou se não pretende engravidar, essa live não vai ser especificamente para você. Hoje eu vou falar sobre líquido amniótico, que é a bolsa das águas, tão preocupante para a maioria das gestantes que ficam tentando entender até que ponto essa bolsa realmente está íntegra ou se ela se rompeu e pode levar a algum prejuízo na gravidez e principalmente na saúde do bebê, porque realmente isso pode acontecer. É importante que nós saibamos que o processo de ruptura da bolsa, dessa membrana que envolve o líquido perto do bebê, pode gerar complicações, é isso mesmo, e pode comprometer a saúde desse bebê com o desenrolar aí da gestação, caso não tenha sido identificado uma ruptura no processo da gestação. Então, gente, a bolsa das águas, né, a bolsa que envolve o bebê, ela começa a se formar lá no princípio, quando o bebê tem 2 semanas. A mãe, ela tem o plasma sanguíneo, que é a parte que tem líquido no sangue, e esse plasma, ele passa para o bebê na forma de um transsudato, quer dizer, é como se fosse um líquido da parte clara do sangue da mãe que vai proteger esse embriãozinho. E esse líquido, ele passa ali do sangue da mãe para uma membrana que é chamada de âmnio. Essa membrana, ela é uma das formadoras da bolsa das águas. A gente tem 2 membranas que envolvem o líquido do bebê. A mais externa é chamada de córeo e a interna é chamada de âmnio. E essas 2 bolsas vão compor o líquido amniótico. O líquido amniótico, ele vai aumentando com o decorrer da gestação. A passagem do sangue, do plasma, né, esse transsudato que passa da mãe para esse saquinho gestacional, para esse embriãozinho, vai proteger esse neném e permitir que muita coisa aconteça, como o desenvolvimento muscular, o desenvolvimento ósseo, facilita as trocas ali entre o bebê e esse ambiente. O bebê começa, com o passar do tempo, a excretar substâncias, a deglutir substâncias, e essas substâncias, quando são engolidas, quando o bebê respira, esse neném, ele vai desenvolver o pulmãozinho dele, e isso é chamado de um processo de maturação pulmonar. Os bebês que não têm líquido, né, ou então aqueles bebês que não conseguem produzir por algum dos processos, eles não vão conseguir amadurecer o pulmão, e isso vai gerar um prejuízo no desenvolvimento dessa criança, que além do problema pulmonar, pode comprometer também a área cardíaca desse bebê. Então, com o passar do tempo, se essa quantidade de líquido não acontecer, pode prejudicar o desenvolvimento e a vitalidade do bebê. O líquido amniótico, ele mantém a temperatura, ele protege o cordão umbilical, ele mantém uma pressão adequada. Quando a mãe recebe qualquer tipo de intercorrência de trauma no abdômen, esse líquido amniótico, ele divide. É como se ele repartisse as forças que essa mãe recebeu no abdômen para que não aconteça um trauma direto no bebê. Então, ele gera uma proteção externa dessa criança. Ajuda na formação do pulmão, na maturação do pulmão, ajuda no processo de proteção da perda de calor, de temperatura desse bebê. Então, ele é extremamente importante.
Quando ele começa a se formar lá com 2 semanas, ele vai progressivamente aumentando. No segundo trimestre, por volta ali de 16 semanas, o bebê ele começa a fazer xixi. Esse bebê ele começa a aumentar a quantidade de líquido amniótico, porque ele está agora produzindo mais, ele está engolindo e produzindo esse líquido amniótico. Ele contribui com a formação e o aumento desse líquido. Lá no comecinho era bem pouco, que era uma passagem através do sangue materno desse plasma, e ele vai aumentando, passa para o bebê, porque no começo, gente, o bebê não tem umas células de queratina na pele. E aí, esse líquido ele consegue passar para dentro do corpinho do bebê e sair e entrar de volta no corpinho do bebê até o momento que o bebê começa a ir produzindo isso através da urina. Antes ele é formado tanto pela placenta quanto também por essas membranas que envolvem o bebê. Caso esse bebê não tenha uma quantidade de líquido suficiente lá no comecinho, é possível que essa membrana envolva o corpinho do bebê e gere alterações que são chamadas de bridas e podem prejudicar a circulação de um determinado membro, porque o bebê se envolve na membrana, ele não tem um espaço para o desenvolvimento. E como eu disse, a membrana amniótica, ela é formada por 2 partes, que é a interna, que é o âmnio, e a externa, que é o córico. E esse âmnio, ele pode grudar na parte ali do corpinho do bebê, dificultando a circulação e o desenvolvimento desse órgão. É muito comum pacientes ficarem preocupadas se realmente romperam ou não a bolsa das águas, né? E a gente vai falar no decorrer da live aqui quais são as nossas preocupações com relação a isso. O bebê ele começa a urinar, a aumentar esse líquido já com 16 semanas. A partir desse momento, existe um aumento da quantidade de líquido ali dentro da bolsa das águas. E cada vez mais o neném vai produzindo esse líquido e essa quantidade vai aumentando. Ao passar dos meses, vai aumentando a quantidade até chegar por volta de 34, 36 semanas, que é quando existe um pico de quantidade de líquido amniótico, por volta de até 1 litro, que envolve o bebê. A partir de então, esse líquido começa a decrescer, a diminuir. Então, a partir de 34 semanas, né, a quantidade do líquido vai só diminuindo. E isso pode gerar uma confusão de diagnóstico para as pessoas, tanto pro próprio obstetra, quanto também para a mãe, que fica preocupada que às vezes lá no finalzinho esse líquido vai sendo menor do que era antes. O mais importante que a gente tem que entender é sobre a formação. Então, quando eu entendo que a partir de 34 esse líquido pode se estabilizar e diminuir, é importante eu saber que faz parte ali do ultrassom, quando é medido o líquido amniótico, o ILA, né, ou mesmo o maior bolsão, que essa quantidade não seja tão crescente como era antes. E uma das patologias, um dos problemas que acontece com o líquido amniótico em menor quantidade é quando ele vai diminuindo progressivamente, seja por infecção materna, por alteração da placenta, por alteração de nutrição desse bebê, que acaba chegando menos nutrientes, menos líquido, menos hidratação da mãe, que passa, consequentemente, menos hidratação para esse bebê, ele urina menos, ou até mesmo processos inflamatórios, infecciosos e a ruptura da bolsa, que é quando existe uma perfuração de uma dessas membranas e essa perfuração faz a perda do líquido acontecer, gerando um risco maior de infecção para esse bebê. Então, a partir do momento que acontece aí uma diminuição do líquido, eu tenho que entender quais são as possíveis causas. Por exemplo, com o envelhecimento da placenta ou mesmo um sofrimento fetal desse bebê, ele pode ter um aporte menor de nutrientes e isso gerar uma diminuição da quantidade de urina desse bebê. Além disso, bebês com alterações
dos rins, alteração dos órgãos internos, pode geralmente formar uma diminuição desse líquido também, que a gente chama isso de oligoâmnio, baixa quantidade de âmnio, de líquido, né? Então, o oligoâmnio nada mais é que uma diminuição dessa quantidade de líquido que envolve o corpinho desse bebê. A partir ali do momento que eu faço uma medição dessa estrutura que a gente considera a bolsa das águas do bebê, e existe uma quantidade de líquido amniótico menor do que 5, eu vou me preocupar com esse oligoâmnio, porque é uma necessidade de observação rigorosa da vitalidade do bebê, se realmente esse bebê está bem e se ele se encontra dentro dos padrões de segurança de vitalidade, quer dizer, se realmente ele pode permanecer sendo só observado, ou eu vou ter que intervir nesse bebê para gerar um parto antes do previsto, né? Porque em alguns casos, sim, a gente pode... Então, gente, o oligoâmnio é um motivo de preocupação, porque a partir do momento que tem baixa quantidade de líquido acontecendo em volta desse bebê, eu tenho que me preocupar. Será que rompeu a bolsa? Será que esse bebê está recebendo a melhor nutrição? Será que ele tem todos os órgãos formados, inclusive o rim? Será que ele parou de produzir essa água? Por quê? No começo a gente sabe que são as membranas que envolvem o bebê que vão me disponibilizar esse líquido, esse transsudato para a formação da bolsa das águas. Depois o bebê precisa urinar e ele elimina esse líquido, ele urina, ele engole e faz xixi. Então, ali no processo de deglutição, esse líquido ele passa para o pulmãozinho, amadurece esse pulmãozinho do bebê e ajuda também no amadurecimento do sistema digestório da criança. Então, aumenta a maturação desses órgãos internos do bebê. Isso é muito importante. A partir do momento que diminui o líquido por um processo de ruptura da bolsa, eu tenho que saber que conduta tomar. Porque se existe uma perfuração, seja da membrana externa, que é chamada de córeo, ou da membrana interna, que é a que está em contato direto com o bebê, existe uma preocupação de infecção que pode subir e atingir o desenvolvimento desse bebê. Isso é um motivo de muita confusão, né? A gente sabe que a grávida, ela se preocupa demais com aquela umidade de calcinha, que é sempre muito comum. E eu vou voltar aqui para falar para vocês sobre essa umidade. O que é aquele corrimento? Quando a mulher ela está grávida, ela tem uma quantidade exagerada de estrogênio, exagerada não, ela tem uma quantidade aumentada de progesterona, de estrogênio, e esses hormônios em conjunto, eles vão lá nas paredes da vagina e estimulam a proliferação daquelas células da parede da vagina. E a quantidade de estímulo ali na parede da vagina vai fazer o seguinte, vai ajustar para que exista uma descamação maior e uma secreção, um conteúdo ali que vai ser mais descamativo. É por isso que toda grávida tem secreção vaginal, um conteúdo vaginal aumentado. E é uma secreção, um conteúdo fisiológico, quer dizer que não representa risco. São secreções, são conteúdos que têm lactobacilos, descamação das células da vagina e não são perigosos. Então a grávida por si só, ela sempre vai ter durante todo o processo da gravidez uma umidade natural da vagina. É importante que ela tome ciência disso desde o começo para que ela observe a diferença nessa perda. Porque se aconteceu um vazamento de líquido diferente, entendam para mim que esse líquido vai sair sim da vagina, não é do canal da urina. Muitas clientes chegam no consultório preocupadas com o vazamento de secreção junto com a urina. Gente, o canal da urina é totalmente diferente do canal vaginal. O líquido do neném não vai sair no canal da urina, ele vai sair de dentro da vagina. E é um líquido que ele pode parecer uma água transparente ou mesmo uma água de coco. Se tiver alguma contaminação, por exemplo, por fezes do bebê, uma contaminação por bilirrubinas desse bebê, esse líquido pode ter uma
uma cor diferente, uma cor amarelo esverdeado, uma cor que é mais voltada para o verde e para o amarelo. Isso é muito preocupante, né? A partir do momento que o bebê vai envelhecendo, que ele vai amadurecendo, existe a descamação maior das células e eliminação de uma gordura ali dentro do líquido amniótico que faz uma suspensão. Sabe, margarina, gordura, quando cai na água, fica exatamente desse jeito ali dentro do líquido amniótico. Tem uma suspensão de substâncias gordurosas nadando nesse líquido amniótico. Então, o neném mais maduro, o neném que passou pelo processo ali das 37, 39 semanas, ele tem maior quantidade dessa substância gordurosa. E o líquido é mais brancacento, é um líquido que ele tem uma característica mais gordurosa. Nesse líquido amniótico é normal a gente encontrar eletrólitos, sódio, potássio, vitaminas, hormônios, citocinas. Ele ajuda protegendo esse bebê de infecções. E ele, com o passar do tempo, vai recebendo também mais descamação celular, porque a pele do bebê vai criando uma renovação mais constante, uma descamação, né, para o amadurecimento, que vai ficando ali no líquido amniótico também. E essa pele descamada dá uma característica mais brancacenta. E o cheiro desse líquido amniótico, ele é diferente, é um cheiro diferente da urina. Ele é um cheiro semelhante à água sanitária, é um cheiro forte, cheiro de esperma. Então, as pacientes que têm ruptura da bolsa vão perceber essa característica maior aí de eliminação desse líquido e que não é contingente, quer dizer, ela não consegue parar para segurar esse líquido porque ele sai espontaneamente da vagina, ele vai escorrendo. E é um fator de muita confusão, porque as pacientes que não foram informadas no começo do pré-natal que existe sim uma quantidade natural de secreção da vagina, que existe sim uma umidade, um conteúdo que é fisiológico, ela vai ficar preocupada, porque ela não sabe até que ponto que aquela secreção é um corrimento ou realmente é um líquido amniótico que sai. Porque assim como existe a quantidade maior de líquido dentro da bolsa, em volta dessa bolsa ali no córeo, existe uma pequena quantidade do líquido. E se essa pequena quantidade rompe, pode ser uma discreta perda. E a paciente ficar confusa porque não faz aquela poça enorme de água, igual ela imagina, né? Que para romper bolsa tem que estar despejando água em grande quantidade. É óbvio que na maioria das vezes, quando existe a ruptura das duas membranas, sai muito líquido, mas pode acontecer uma perda discreta quando existe uma ruptura de uma dessas bolsas. E se existir a ruptura de apenas uma das bolsas, mesmo assim, eu vou acompanhar essa paciente como uma paciente com bolsa rota, uma paciente que teve uma ruptura das membranas amnióticas. Se isso acontece antes de 37 semanas, é uma ruptura precoce. E isso gera um motivo de acompanhamento de processo infeccioso desse bebê. A gente tem que se lembrar que a partir do momento que rompe ali, pode subir bactéria da vagina e contaminar essa membrana. E aí gerar um processo que é chamado de corioamnionite, que é uma inflamação dessas membranas e inflamação desse bebê. E é por isso que alguns bebês vão para UTI, eles têm sepsis, eles têm infecções generalizadas, porque essa infecção começou lá atrás e ninguém observou que tinha um prejuízo aí, uma ruptura dessas membranas e não interveio com observação rigorosa. Gente, o ultrassom, ele não faz diagnóstico, ele apenas acompanha a quantidade de líquido amniótico. Então, quem faz o diagnóstico é um diagnóstico clínico e às vezes a gente precisa lançar mão de algum exame específico, né? Que exame é esse? Eu vou já te falar daqui a pouco. E o diagnóstico clínico é essa mulher ficar em dúvida e observar que a quantidade é diferente daquela quantidade habitual do conteúdo vaginal da grávida. Ela viu que aumentou, ela viu que está diferente, ela viu que é uma quantidade de líquido que ela não consegue segurar, é uma quantidade de líquido que sai espontaneamente, né, e que é aumentada. Agora, o que o médico pode fazer? Porque às vezes chega lá no pronto-socorro, gente, e a paciente não tá perdendo líquido mais. A Gamora tá latindo aqui.
a paciente não está mais perdendo líquido. Aí o médico vai te examinar, você vai querer que faça um ultrassom e o ultrassom não vai definir nada, porque se você tinha 18 de líquido e agora tá com 10, tá tudo bem, tá dentro de um padrão normal. Só que quem sabe não se tinha esse parâmetro de observação anterior à ruptura da bolsa. E aí o que acontece? Você acha que está dentro de um padrão ainda da normalidade, vai embora só porque fez ultrassom, ninguém te examinou, ninguém avaliou realmente se era uma ruptura de bolsa, e aí você tem as complicações da infecção do bebê. E quando eu trabalhava no SUS, né, o teste que a gente fazia era um teste super simples e um teste muito barato. A gente colhia o material lá do fundo da vagina, colocava essa paciente deitada, na posição ginecológica, com espéculo dentro da vagina, colhia esse conteúdo vaginal, colocava numa lâmina, deixava secar sobre aquela luz amarela, aquela luz incandescente, e aquilo cristaliza quando tem uma substância, proteínas ali que são típicas do líquido amniótico. Então ela forma como se fosse uma folha de samambaia, e a gente olhava no microscópio e via aquela folha de samambaia mesmo, confirmando realmente que era típico de um líquido amniótico dentro da vagina. Porque no SUS não existia nenhum tipo diferente de exame, e ainda não tem. Um dos exames que a gente até então usa é o AmnioSure, que é uma fitinha que a gente coloca como se fosse um teste de gravidez dentro de um frasco que contém essa secreção vaginal. Coloca lá essa fitinha, se essa fitinha ela fica positiva, ela tem duas listras, ela vai ser positiva, confirmando a presença da proteína que é presente ali dentro do líquido amniótico. Essa proteína que existe só ali dentro do líquido amniótico em maior quantidade. E aí sim se faz a confirmação, mas é um teste caro, é um teste que nem todo sistema de saúde vai te oferecer. E, infelizmente, se o médico não estiver habilitado o suficiente para avaliar, calmo o suficiente para entender que naquele momento não tem secreção, mas que precisa te deixar em observação, precisa reavaliar esse caso, a gente vai passar batido por um risco aí de bolsa rota. E isso prejudicar o desenvolvimento do seu bebê com maior risco de infecção. Então, um teste simples e fácil é o teste que a gente chamava de samambaia, porque você coleta esse líquido, vê no microscópio, formou a folha de samambaia, realmente tem ali uma cristalização, né, desse líquido que é típico do líquido amniótico presente dentro da vagina. Agora, de forma geral, os pronto-socorros, eles não têm a estrutura de microscópio. E aí, o que fazer? Geralmente, essa paciente ela vai ficar em observação ou internada com forro, né, com absorvente, e observando ali realmente a perda, porque às vezes naquele momento não tinha líquido, ela tossiu, ela se movimentou e ainda não veio nenhum líquido, mas durante o processo, o transcorrer dessa evolução, pode aparecer, ela começa a andar, ela se movimenta, ela tosse, o bebê se mexe e pode vazar mais líquido amniótico ali, e isso ser um critério para observação mais rigorosa do médico. Porque o ultrassom por si só, ele só vai quantificar, e de 12 para 10 é uma pequena diferença, mas pode significar sim uma ruptura de uma das membranas, né? E isso comprometer o desenvolvimento aí do seu bebê com segurança. Além disso, uma das preocupações é quando o bebê ele tem uma restrição de crescimento, quando esse bebê ele não está recebendo aporte nutricional adequado. Então, se ele não recebe sangue, nutrição adequada, ele não faz o xixi e esse líquido amniótico fica menor, em menor quantidade. Então, é muito comum associado a sofrimento fetal, a restrição de crescimento desse bebê, que o bebê ele começa a não ter uma nutrição adequada, e isso gera um comportamento de diminuição desse líquido. Além disso, as mulheres estressadas, as mulheres que são trabalhadoras noturnas, às vezes têm um pouco mais de cortisol, de adrenalina, né? Elas às vezes
tem uma pequena quantidade de líquido também. Pode acontecer pelo estresse materno. E isso aqui, gente, ó, a água é extremamente importante para que a mãe consiga passar esse líquido para o bebê e para que ele urine, né? Então é importantíssima a hidratação dessa mulher. Às vezes só quando a mãe toma água suficiente, esse neném ele começa a urinar melhor, ele já começa a aumentar essa quantidade de líquido amniótico aí na cavidade. Beber água, gente, é importantíssimo. É importantíssimo para que a gente aumente a quantidade de líquido. Então, às vezes, a paciente está com oligoâmnio porque simplesmente ela está desidratada. O que eu tenho que fazer de cálculo para tomar água? Uma gestante tem que tomar de 30 a 50 ml de litros de água por quilo de peso. Então, se ela tem 50 quilos, ela tem que tomar ali 30 no mínimo, o ideal seria 50, tá? Então, 5 vezes 5, 2,5 litros de líquido, de água, para ela ter uma quantidade de volume circulante nela e ajudar com que o bebê também receba esse líquido, né? Para que ele forme o líquido amniótico. Não ouviu nada ainda? Vocês não estão me ouvindo não, gente? Estão me ouvindo não? Estão ouvindo ou não? Bom, então vamos lá. Eu vou voltar na apresentação aqui que eu tava falando pra vocês. Espera aí, é porque eu devo ter clicado em alguma coisa, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Bom, o que o líquido amniótico em excesso pode gerar? Uma sobredistensão uterina, quer dizer, esse útero ele aumenta e ele se distende. Se ele distende, ele distende as fibras musculares. Isso pode gerar contração, dor. Isso pode gerar um trabalho de parto prematuro, tá? Por quê? Porque essas fibras elas ficam afastadas, elas estão mais afastadas. E isso faz o útero ficar mais irritado. Além disso, o líquido amniótico, gente, em excesso, ele causa falta de ar na mãe. Eu ia comentar tudo isso aqui, mas eu vou mudar aqui para focar mais nessa parte do líquido. O que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, ó. O líquido amniótico, ele em exagero, ele faz mal para a mãe e para o bebê, desencadeando um risco maior de parto prematuro, falta de ar na mãe, cansaço. Às vezes esse bebê, ele vai ter um risco maior de ruptura dessas membranas, quer dizer, de ruptura da bolsa, porque tem muito líquido ali rasgando, forçando essa bolsa num período que não era para acontecer. E um risco maior de descolamento da placenta, por causa desse líquido que está em exagero, aumentando a pressão dentro do útero. Esse líquido, em grande quantidade, pode gerar um parto prematuro, falta de ar na mãe, um risco maior de trabalho de parto prematuro, de ruptura das membranas, de descolamento da placenta, né? Que é uma tragédia, um descolamento de placenta. Se eu não vir a tempo, esse neném pode chegar a óbito. Isso é o que são as consequências do líquido em aumento, né, em quantidade. Pronto, agora tá ouvindo, né? Gente, a quantidade aumentada de líquido amniótico pode sim aumentar o risco de parto prematuro, de DPP, que é descolamento da placenta, né, precoce da placenta, o risco de dor, de desconforto para essa mãe e até da ruptura das membranas amnióticas. O problema é que quando acontece a ruptura dessa membrana amniótica e já tem muita água ali dentro, pode ser que o cordão venha junto. E isso é gravíssimo, isso compromete a segurança do bebê. Porque se esse cordão vem junto, esse cordão ele não pode ficar fora ali de dentro da cavidade amniótica, porque ele pode gerar uma hipóxia para o bebê. Então eu tenho que empurrar essa cabecinha e fazer um parto de emergência, senão compromete a oxigenação do bebê. Então o líquido amniótico ele tem essa importantíssima função também, que é de proteger o cordão amniótico ali dentro. Caso exista uma passagem do cordão para fora do colo do útero, por um motivo de
ruptura da bolsa ou um trabalho de parto que o cordão estava na frente da cabecinha do bebê, isso é uma emergência. Se eu não tirar esse bebê por cesárea a tempo, o bebê não consegue sobreviver. Simples assim, porque não tem mais oxigenação passando para o bebê. Aí já não é mais parto normal. Então a gente sabe que tem essas dificuldades aí para a gente entender que se existe a ruptura dessa membrana antes do tempo, né, de uma forma abrupta e precoce, pode comprometer a segurança do desenvolvimento do bebê. Vocês entenderam, gente?